Oi, pessoal, seja bem-vindo ao canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva, né? Eu peço a vocês, né, que se inscreva no canal, né, dê o seu like e compartilhe o canal, porque esse canal é novo, você está vendo aí, né? Eu estou fazendo aqui na varanda da minha casa e eu peço a vocês, né, se inscreva no canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. E hoje eu tenho uma coisa para falar para você, né? Que está aqui em Mateus capítulo 13, 24, né? Que é a parábola do trigo e do joio. Vamos ler antes de começar, né? Eu quero ler, né, para vocês, para poder ter um maior entendimento. E vamos ler aqui, né, que Mateus 13, 24. O reino do céu é semelhante a um homem que semeia boas sementes no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não sementes tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Eles disseram: um inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele disse: não, para que ao colher o joio não arranque também os trigos com ele. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colher primeiro o joio, e atai os molhos para queimar, mas o trigo ajuntaste no meu celeiro. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele quer falar sobre a igreja, né? Que na igreja há dois crescimentos, do joio e do trigo. Você vê que Jesus ele fala nessa parábola que é lícito que os dois cresçam. Vai haver um crescimento, que o joio ele é lícito, né, crescer com o trigo. Mas só que nesse meio do seu crescimento há uma diferença. Aí fala assim: Ivan, qual é a diferença? Eu vou explicar a você. A diferença que o crescimento do joio, ele cresce, vai crescendo, vai crescendo. E o crescimento do joio não para de crescer. Mas só que o joio não tem semente. Entendeu? Não tem semente. Ela cresce, 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 sem semente nenhuma. O crescimento do trigo é diferente, porque o crescimento dele cresce com semente. E quando cresce com semente, a intuição é inclinar para baixo. Vai lembrar alguma coisa? O crescimento do trigo, ele cresce com semente, e sementes boas, né? Você vê que ela não cresce que nem o joio que cresce reto, vai crescendo até chegar ao céu. Não. Ele cresce, né, e também dá semente. E a semente faz o trigo inclinar para baixo, cheio dessas sementes. Aí você fala assim, que Jesus também ele fala, ó, até o dia da ceifa, ou, né, de ceifar, o tempo, né, de colher. Qual é o tempo de colher? Isso quer traduzir o quê? Fala do quê? Que quando chegar no dia, né, do juízo, vai ter aqueles que servem e aqueles que não servem. Aqueles que obedeceram e aqueles que não obedeceram.
que viveram por quê? Por engano, apostasia, mentiras, heresias. Dentro da igreja, né, fazendo essas coisas. Isso são chamados joios, ou enganadores, falsos. Aqueles que não faziam a vontade de Deus, esses são chamados de joios, apostatados, né? Que eles têm o conhecimento da palavra, falam a palavra, mas não vivem a palavra. São pessoas que são descartadas. Mas o trigo não. O trigo, ele é obediente, né? Cresce na obediência e dá semente. Que nem o trigo. O trigo, ele também é misericordioso, piedoso, manso. Ele vive de acordo com os dons do Espírito Santo de Deus. Se arrepende, sempre está se arrependendo. Se ele fez algo, o trigo ele vai se arrependendo. Mas o joio não. O joio só quer saber de crescer. Como muitos hoje em dia que tem muito joio aí. Que às vezes tem ministérios enormes, ministérios grandes. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não adianta você ganhar várias almas e perder a sua. Por isso que há uma diferença entre o joio e o trigo. Isso está falando da igreja. E o pior de tudo, que voltando, falando sobre o dia do juízo, o joio e o trigo vão ser separados. Que nem eu falei, aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Aqueles que não obedecem vai para o castigo eterno. Porque ele viveu a sua vida de engano. Ele não fez verdadeiramente a vontade de Deus, não. Ele viveu uma vida de engano. Ele viveu uma vida, né, somente enganando os outros. Para querer o quê? Deleite, riquezas. E né, vai ser nessa hora que Jesus vai prestar conta. Segundo as suas obras e segundo o teu galardão. E por isso que eu sempre falo uma coisa. Você, pregador, você, adorador de Deus, não brinque com as coisas de Deus. Que as coisas de Deus é bem sério. Você não está trabalhando para homem. Você está trabalhando para um Criador dos céus e a terra. De um Criador que fez a imagem e semelhança que somos nós. A imagem e a semelhança do Senhor. E o Senhor, ele vai ter um mínimo rigor para aqueles que conhecem. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, Deus não vai ter um mínimo rigor. Por isso que é importante que você esteja na posição. Analise a sua vida para ver que você está andando com Deus ou não. Porque às vezes você está apostatado e não sabe. Não fique como muitos, né, que chamado síndrome de Sansão. Aí fala assim, irmão, por que síndrome de Sansão? Se você vê em Juízes, o que Sansão fez? Ele recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas só que Sansão, ele queria fazer aquilo que era da vontade dele. Queria estar cometendo os erros, o pecado. E para quem sabe da história dele, olha o fim trágico que ele teve. Por quê? Não queria saber de obedecer. Em Israel aconteceu também a mesma coisa. Se a gente não obedece, o negócio não é um início. O início é muito bom, como né, o povo de Israel, né, voltamos falando sobre o povo de Israel. O povo de Israel no início, né, do primeiro amor, foi aquela festividade toda no deserto, mas depois começaram a vir os problemas no deserto.
O tempo foi se passando, aí começaram o povo a murmurar contra Deus, questionar, começaram a fazer uma porção de coisas e Deus não estava se agradando daquilo. Porque eles estavam sendo incrédulos. Tinha alguns que queriam até arrumar montinho para voltar para o Egito. Não confiando naquilo que Deus estava falando, não confiando, não tendo fé naquilo que Deus falou para aquele povo. Você vê que, portanto, como eu sempre falo em todos os vídeos, só entraram só dois, Josué e Caleb. Só Josué e Caleb que entrou. Por quê? Porque eles foram obedientes, eles creram, eles teve fé na palavra de Deus. Assim também é a igreja. A igreja nesses últimos dias tem que começar a se arrepender, né? A voltar ao primeiro amor, voltar o que ele era, sair das concupiscências desse mundo, porque todas as coisas desse mundo é momentânea, não são eternas, né? Porque as coisas desse mundo, sem falar, são momentâneas. Tudo é momentâneo, nada é eterno. Então, igreja, cuidado com os joios, porque a pretensão do joio não é a sua salvação. Não é a sua salvação. Eles não estão preocupados. Vou tirar aqui que eu estou com um bocadinho só para pintar. Eles não estão preocupados com a tua salvação. Se você que está vendo meu vídeo está em uma denominação que não obedece essa palavra, sai com o teu tempo. Se ele está sendo contra aquilo que essa palavra está dizendo, saia fora, porque não é de Deus. Saia fora. Um conselho que eu te dou. Isso depende de você. Se a igreja começar a dar apoio à iniquidade e ao pecado, esse líder dessa igreja começar dando apoio a isso, saia fora, que não é a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela obedece a palavra. E obedece, né? Porque a Bíblia diz que não, a gente não devemos somente sermos, somente ouvintes, mas praticantes. Se o pastor ele não obedecer aquilo que está escrito aqui, saia fora. Isso é joio. Não arrume escândalo. Só sair. Ó, estou saindo porque você não tá obedecendo. E sai. Ou, para não gerar escândalo, chega e sai. Ó, não está obedecendo. Se você vê que a liderança não está fazendo aquilo que é da vontade de Deus, saia fora, mesmo. Porque a gente está vivendo nos últimos dias. Jesus ele fala, olha, não siga um cego, não siga um cego, não se segue um cego com outro cego, que não vai acabar os dois caindo na cova, né? Eu acho que é isso, né? Não siga um cego, senão você vai cair na cova junto com ele. Então, que cada dia mais, meus amados, porque eu falo isso, né? Que Jesus está voltando, busque a presença de Deus. Vocês que um dia, né, quebraram a aliança com Deus, não está tendo mais força, vai para o teu quarto, vai para o monte, vai em qualquer lugar, começa a buscar a Deus, começa a buscar a presença de Deus na sua vida. Volte ao primeiro amor, se arrependa dos teus pecados, que ainda dá tempo. Enquanto você há vida, dá tempo para você buscar a presença de Deus em sua vida. Porque nós, nos dias de hoje, vivemos dias difíceis, dia de muitas heresias, muitas mentiras, e cada dia está se tornando pior. Mas aqueles que são remanescentes sempre vai ficar na presença de Deus, sempre vai ficar na presença de Deus até o dia do juízo, até um dia que Jesus volte e busque a sua igreja. Vamos fazer uma oração? Seu amantíssimo Deus, eterno Pai,
Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra maravilhosa. E eu peço, Senhor Deus, para aqueles que estão sem força para buscar a Tua presença ou quebrar a aliança contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Traz ele, Senhor Deus, para os Teus caminhos. Dê força a esse homem, a essa mulher, para cada dia mais buscar a Sua presença. Seja com ele, meu Pai, na sua caminhada. E para aqueles, Senhor Deus, que estão doentes espiritualmente, meu Pai, estão depressivos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo, cura ele, cura ela, Senhor Deus. Faça o seu mover, porque o Teu nome, meu Pai, há poder. Senhor, cada dia mais seja, meu Pai, com Tua igreja, aqui no nosso país, no nosso Brasil, a cada dia mais, meu Pai, a cada liderança, a cada pastores, dessa nação. Muito obrigado, Senhor Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor apraz, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, assim como eu te peço e agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. E eu peço a vocês, meus amados, dê um like aí nesse canal, se inscrevam e comente, nos comentários. Muito obrigado, e graça e paz.